Os elementais do ar são as fadas e os sílfos. É a versão masculina. E sílfides, a versão feminina deles. Elas têm a conexão com o imaginário, né? O conhecimento, a sabedoria, a criatividade. Tem a ver com o ar, tem a ver com o pensamento. Tudo que é relacionado a pensamento vai estar nesse elemental aqui. É uma fonte de energia vital poderosa, porque o ar é o que a gente respira, é o que nos mantém vivos, né? Possui a energia deles é bem sutil e fluídica. Alguns autores chegam a dizer que as sílfides, né, os elementais do ar, são mais, entre aspas, evoluídos do que os outros. E outros discordam disso, uma vez que todos estão no mesmo patamar. Por ser um elemental mais leve, né? Vamos dizer assim, e por estar relacionada à questão do pensamento, do raciocínio, né? Porque ele traz clareza mental para o ser humano e tudo mais. Aí alguns consideram como se eles fossem superiores, seres superiores aos outros elementais. Eles são tão rápidos como o pensamento, trazem mensagem dos deuses ou as nossas conexões de pensamento são eles que trazem, né? Quando a gente tem uma inspiração, quando a gente conversa com um mentor, com alguém, são eles que estão nesse processo. Às vezes, por isso que a gente ouve umas vozezinhas assim. E no organismo humano, ele está muito relacionado aos gases e ao sistema nervoso da gente. Pode passar, Sandra. Os elementais do ar tem as fadas e os sílfides, sílfos e sílfides, como eu disse, né? Os sílfos, eles controlam o ar, né? Melhoram o raciocínio lógico da gente, podem ser invocados para atrair a criatividade e a clareza mental. Então, se você está estudando, se você quer decidir alguma coisa, está muito confuso, você vai chamar os sílfos para que eles te dê essa clareza mental. As fadas. Eu coloquei um asteriscozinho aí nas fadas, porque várias correntes, elas colocam as fadas tanto como se elas estivessem em transição entre o elemento... Elas transitam, na verdade, entre o elemento terra e o elemento ar. Tá? Elas não seriam só do elemento ar, porque elas ficam entre os dois. Então, elas são pequenas, ágeis. As fadas, geralmente, a gente remete à figura de Sininho, de Peter Pan, né? Que brilham. Está associada, geralmente, ao pirilampo, porque elas irradiam uma luz que, na verdade... lá na frente eu falo essa parte. Elas irradiam uma luz branca, que é essa luz que elas irradiam que limpam os ambientes, tá? Elas também são responsáveis para cuidar das flores e dos frutos. Por isso que eu falei que elas transitam do elemento ar para o elemento terra. Elas ficam nos dois. E o que eu achei mais interessante, elas são responsáveis por tudo que tem cor. Elas é que dão as cores a tudo, as cores, matrizes de tudo que a gente vê. Elas estão nesse processo, né? As fadas. Pode passar. No trabalho espiritual, elas ajudam na criação e manutenção de formas de pensamento. Né? Como eu falei, o elemento A tem a ver com o pensamento, elas trabalham nisso. Então, numa reunião mediúnica, elas vão trabalhar para que quem esteja ali, né, tenha uma manutenção de pensamentos e, se necessário, ela vai tentar criar pensamentos positivos para que aquela reunião dê certo. Ela vai trabalhar naquilo ali. Ela estrutura as formas mentais, né? Quando ela faz essa criação, ela está estruturando. Em trabalhos de ectoplasmia, ela trabalha na reeducação dos espíritos endurecidos. Então, quando a gente está doutrinando, conversando com o espírito, o trabalho delas, né, é mudar, fazer com que esse pensamento deles, né, clareie e aquilo que você está falando, aquilo que você está trazendo como informação, consiga chegar,
Então, no processo de doutrinação, principalmente dos espíritos mais endurecidos, que têm dificuldade de sair daquele ciclo, né? E daquele pensamento repetitivo, até porque a gente sabe que chegam um pensamento repetitivo, uma fixação, pode levar o espírito a perder o seu corpo, o seu perispiritual e virar um ovoide, né? Ou seja, alguém que ficou fixo em apenas um pensamento. Então, quem está nesse trabalho são os elementares do ar. Elas adoram, eu li que elas adoram estar em ambientes religiosos, fazendo limpeza, seja em igreja, seja em igreja evangélica, seja no centro, seja em qualquer lugar, elas vão porque elas gostam mesmo, não precisa chamar não. Elas estão ali limpando tudo porque elas gostam desses ambientes. Como eu disse, elas emitem uma substância, que é essa luz branca, né, que faz com que a gente tenha formas mentais de ordem superior, que ajuda em todo o processo que você foi buscar ali naqueles ambientes. Elas também ajudam nos trabalhos na emancipação da alma, principalmente que tem que ir em laboratórios, né, laboratórios criados pelos os espíritos, vamos usar a palavra mal aqui. Então, ela consegue, ou então quando aquele lugar está todo devastado, aquele lugar astral está todo contaminado, devastado, elas são requisitadas para ajudar a reconstruir. Depois que limpa, elas vão reconstruir para poder fazer com que aquilo fique lindo, maravilhoso, paradisíaco, né? Elas trabalham nisso, nessa formação desse lugar novo, né, para que ele fique bonito, com a beleza. Elas que trabalham, os espíritos usam elas, né, são ajudados por ela para poder fazer isso.